Opa pessoal, e aí, beleza? Aqui quem fala é o David, novamente. E assim, esse vídeo aqui ele vai ser uma continuação do meu outro vídeo que é intitulado, né, no caso, A Arrogância Apologética e a Burrice de Alguns Ateus Médios, certo? Vai ser a parte 2 desse vídeo, certo? Eu resolvi fazer ele justamente porque eu vi que alguns inscritos eles gostaram, né, da abordagem do vídeo e tal, mostrando as argumentações, as contra-argumentações, etc., comentando em cima de ambas as coisas. E justamente para finalizar a sessão do Moraes, né? A sessão do Moraes lá que eu falei que eu tinha rebatido ele novamente, depois que ele deu aquela resposta. E eu não mostrei, né, no vídeo em si. E eu acho que ficou legal. Ficou legal, assim, ficaria legal, no caso, fazer essa segunda parte aqui. Então, eu estou fazendo agora, certo? Mas, assim, outra coisa que eu queria falar, antes de iniciar essa abordagem dos comentários do Moraes, gostaria de parabenizar aqui o Shaolin ateísta. Por quê? Porque o cara aparentemente se arrependeu. Né? Pelo que eu vi aqui, ele se desculpou, né? Ele reconheceu o erro dele, a postura errônea que ele estava tendo. Ó, tirei o meu dislike, adicionei um like para ajudar, vejo que vale a pena. Aí eu, valeu, cara, fico feliz que mudou de postura. Estou inscrito também. Aí eu fui lá e dei um like, um coraçãozinho, né? Sério, eu acho isso muito bonito, cara. Eu acho que pelo menos a pessoa ela teve a sinceridade, a honestidade de mudar de posição, né? De reconhecer o próprio erro e de mudar de postura. Isso é muito louvável. Parabenizo aí o Shaolin ateísta por essa postura. E assim, cara, eu achei muito legal da parte dele, porque ele veio aqui, ó, nesse comentário aqui que ele me chamava de falsário, sem vergonha, e eu rebati a ele, o pessoal também rebateu ele aqui, ó. Ele veio aqui, ó, desculpa, David, foi mal pelo que eu fiz. Estava estressado e desequilibrado naquele momento e acabei fazendo besteira. E te vi de forma negativa. Desculpa, agi por emoção, foi mal. Aí ele vem aqui depois. Estou achando que o Vinícius César é meio limitado. Aqui eu gostaria de corrigir ele, que assim, o Vinícius César ele não é meio limitado no quesito filosófico, ele é totalmente limitado no quesito filosófico. Não é meio. Mas pode ser que em outras áreas, como eu falei pra você, ele tenha algum conhecimento de causa. Mas se ele não tem conhecimento de causa de umas coisas, das coisas mais fundamentais, que são os pressupostos da posição dele, então, cara, tudo que ele tem ali desmorona por completo, só por ele não ter essa base sólida, bem estabelecida, entendeu? Essa base filosófica. Porque tudo ao nosso redor envolve, em certo sentido, a filosofia também, certo? Ela é uma das bases da coisa, né? Os princípios, os primeiros, etc e tal. E tudo bem. Aí, ó, isso me faz ter uma sensação de mediocridade. Que horror. O Vinícius é até meio egocêntrico às vezes. Erros todos nós temos. Aqui eu gostaria de corrigir que não é meio egocêntrico, né? Ele é totalmente egocêntrico, maior parte das vezes pelo que eu percebi, ok? E assim, isso fica claro quando ele faz a resposta, né, ao meu comentário lá no Facebook, na live dele. E ele praticamente me joga pra ser linchado virtualmente pra galera, porque ele interpretou aquilo que eu disse a respeito da qualificação dele como um cara que fala sobre esses assuntos que envolvem filosofia da religião, que ele não tem essa qualificação suficiente, ele não tem esse conteúdo com ele, né? Ele não tem conhecimento de causa ali sobre esse assunto, mas ele aborda esse assunto necessariamente porque o canal dele é ateísta. Então, assim, ateísmo acaba envolvendo a filosofia da religião porque você faz uma discussão racional das questões religiosas. Então, essa discussão racional das questões religiosas é a filosofia da religião. Você já está fazendo a filosofia da religião ao discutir esses pressupostos religiosos, etc., questionar eles, enfim. É justamente isso que eu deixo até linkado, né? Que eu deixo linkado na live dele, o texto do John Schellenberg, né? O J.L. Schellenberg, né? O John Schellenberg. Falando sobre a diferença entre filosofia da religião e filosofia religiosa, né? Mas enfim, eu fico feliz aqui com essa... Caramba, cara, você... você pode ser uma luz no fundo do túnel. Eu acho que seu canal pode me apoiar na construção de argumentos para me auxiliar no futuro. Perdão por ter sido idiota. Cara, te perdoo, cara. Não tem problema, cara. Eu desculpo, não tem problema. Tá perdoado aí, viu, o Shaolin. E nesse caso aí,
Alguns podem pensar, mas esse cara tá só pedindo perdão porque você deu uma corça nele, que sei lá o que, e ele ia ter prejuízo no canal dele, que não sei o que. Cara, eu não acho que seja isso, eu acho que ele realmente se arrependeu sinceramente. Eu acho que ele tava numa bolha ateísta, naquela bolha ateísta que o Vinícius César sempre fica falando que, nós não temos que viver numa bolha ateísta. Cara, eu acho que ele tava nessa bolha ateísta e essa bolha acabou sendo estourada e ele deu um estralo e falou, cara, talvez eu precise me aperfeiçoar aqui, entendeu? E isso me deixa muito feliz, porque essa é a intenção do meu canal, certo? Espero que ele vá lá na minha no meu vídeo de recomendações de sites para leitura sobre filosofia naturalista e filosofia religiosa, né, cristã principalmente, especificamente. E ele absorva alguns conteúdos que estão nesses sites, nesses locais, certo? Porque vale muito a pena, certo, Shaolin? Se você estiver assistindo aí, beleza? Tudo certo aí. Agora com relação aqui ao Teni Ramos. O Teni Ramos que disse que eu excluí, né, que tinha dito que eu excluí um comentário dele, mas aparentemente o que está ocorrendo aqui é um problema no YouTube, pelo que parece. E se de fato for isso, eu peço até desculpas aí pro Vinícius César e ele pode vir no meu privado do Facebook, não precisa fazer vídeo, não precisa fazer live me citando nem nada, só me desbloqueia, porque aparentemente ele me bloqueou, me desbloqueia do Facebook, vem no meu privado e fala, cara, não fui eu, certo? Não fui eu, eu não excluí seus comentários, não ocultei seus comentários. E assim, eu não tenho nenhum problema em fazer um vídeo me retratando e excluir aquele outro vídeo em que eu faço o exposed dele, certo? Certo? Então, nesse caso aí, vocês podem ver que ele me acusa aqui de ter excluído um comentário dele sobre epistemologia de rua, que ele tinha rebatido lá. Só que eu não excluí nada, cara. Aí eu até citei aqui, né? Falei que ia deixar um comentário fixado, desmentindo ele. Que, enfim. Mas aparentemente ele. Porque eu achei que ele tava sendo desonesto, mas aparentemente não é. É algo do YouTube mesmo. Aí ele colocou todos os comentários dele aqui, inclusive os que não estão aparecendo. E aí quem quiser dar uma olhada pode vir aqui no meu vídeo do Exposed, né? Que ele vai tá tudo aqui, certo? E aí, Aí aqui, Aí aqui, no caso, ele fala, né, sobre essa questão da exclusão. E eu falo pra ele que não exclui. E aí é o que o Alexandre disse aqui, né? O Alexandre que jogou essa luz, ó. Olha lá. Talvez pode ser um problema que não tem nada a ver com os proprietários dos canais. Assim como estamos reclamando que você excluiu seus comentários, pode estar a acontecer o mesmo com o Teni Ramos. Provavelmente pode existir problema de sumiço de comentários em que os proprietários dos canais não estejam sabendo. Esse já é o terceiro caso. O primeiro eu vi no vídeo de distributista cristão alegando que o Antônio Miranda excluiu comentários dos cristãos. Pode ser que seja isso mesmo, cara. Se for isso, é uma falha muito grave no YouTube aí. Eu considero grave porque pode gerar mal entendido entre os criadores de conteúdo e esse tipo de discussão pode se prolongar de uma forma até que o negócio se torne tão pessoal assim que ambos fiquem um xingando o outro, um falando, ou você é mentiroso, ou você é isso. E se for isso, é culpa do YouTube, certo? É culpa do YouTube, do sistema falho deles aí que pode estar excluindo aí os comentários ou fazendo sumiço aí, ocultamento indevido de comentários. Então, nesse caso aí, fica o meu aviso aí para todo mundo, né? Sobre isso aqui. Antes de acusar os outros de excluir comentário, de ocultar, verifiquem melhor isso daí. Pode ser que seja isso também. Me incluo nessa. Só que o que me faz crer que talvez não seja só um erro aqui no YouTube, nessa questão do Vinícius César, do ocultamento dos comentários e tal, é justamente a postura que ele tá tendo sobre a minha pessoa nos vídeos posteriores, cara, nas lives posteriores. Ele tá praticamente me jogando pra ser linchado pra galera, ou pra galera me desmerecer, entendeu? Então isso é complicado, cara. Isso é complicado e, enfim. Mas se ele aparecer lá no meu privado, eu reconheço o erro lá e apago esse vídeo aqui e faço outro retratando. Certo? E... Ok, tendo em vista isso, vamos lá, certo? Aí aqui no caso, né, tem os comentários do Moraes que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Aqueles mesmos comentários lá que eu tinha abordado no outro vídeo. E aqui tem as continuações, né. Aí eu respondi o Moraes, depois daquilo tudo eu respondi o Moraes assim, ó. Quando eu terminar de trabalhar, respondo tudo, mas o meu foco principal será o teu primeiro comentário.
tu é tão imbecil, né? Aqui eu já xinguei ele porque ele já veio agressivo pra cima de mim, já veio me xingando, me ofendendo a minha pessoa, então eu falei, ah, é assim, então tá bom. Então tá bom. Aí vou lá e retruquei. Com gente que não tem respeito, também não merece respeito. Aí eu citei que o paradoxo da pedra aplicável à definição tida pelo Akhenaten é justamente o formulado em termos de indexicais essenciais. Aí coloquei o bonequinho com a cara da testa, né? Tu provavelmente nunca deve ter lido um livro de um pensador ateísta e naturalista de renome, nem sequer deve conhecer essa reformulação. KKK. Aqui fica um resumão pro palhaço com ego inflado ir estudar. Eu deixei o link aqui para ele dar uma olhada. Coisa que ele nem fez antes de fazer isso aqui, né? Ele disse que ia fazer, eu acho. E aqui, né, quando eu falo que quando terminar de trabalhar, que eu tava na pausa, né? Tava pausa descanso no meu trabalho, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho, né? Eu pareço ter cara de moleque, mas eu tenho 22 anos. Só pra esclarecer aqui. E eu tava no horário de pausa ali no trabalho e eu fiz esses comentários aqui pra esse cara. Aí eu falei, né, sobre o teu segundo comentário é ainda mais absurdo ao fornecer contestações já rebatidas por biólogos como Jerry E. Cohen contra a evolução. Como tu é um paspalho com ego inflado, vou somente rebater o teu primeiro comentário e talvez aborde essa objeção à teoria da evolução no meu canal. Talvez eu vou fazer isso aqui, viu, galera? Isso aqui talvez eu faça no meu canal. Porque tem umas coisas bem imbecil que ele fala. Do YouTube, quando for correr atrás do Douglas Souza do Distrito Cristão e do Vinícius César, trupeteísta, liga dele. Isso aqui eu não vou fazer, tá, galera? Isso aqui eu disse que eu ia fazer, mas não vou fazer não, porque acho que já ficou, já tá exaustivo. Já chega do cara. E aqui, beleza, ó. Aí vem o Moraes, aí, ó. Cara, tu vem falar de... que ele me cita, né? Tu vem falar de ego inflado e acho que só porque você leu um ateu renomado que aplicou o paradoxo das pedras à terminologia de Santo Tomás, mesmo tendo nunca lido o mesmo. Olha só, mesmo tendo nunca lido o mesmo. Ele disse que eu nunca li, tá bom? Não sei como que ele chega a essa conclusão, né? Mas olha só. Olha lá, burro é tu, ou muito ingênuo, se é que leu meu primeiro comentário, porque de qualquer forma é uma refutação ao paradoxo. E você mesmo disse que a definição que eu usaria é a de Descartes, que é oposta à de Tomás. Ou seja, fica mais claro quem é imbecil aqui, né? Mano, aqui você percebe que o cara não entendeu o que eu escrevi, cara. Aqui você percebe que o cara não entendeu o que eu escrevi. Porque eu citei as duas formulações ali e eu utilizei um exemplo justamente clarificando que aquela se aplica à definição cartesiana. E aí o cara vem e fala que que eu afirmei que eu usaria é a definição de Descartes. Aff, velho. Ó, eu vou falar pra vocês, ó. Você não afirma em lugar nenhum que essa reformulação se adequa a São Tomás. Aí beleza, aí de novo, tu só sabe citar autores e nenhum argumento. Mas irei fazer o serviço completo. Responderei ambos desses autores, mas assim como você, tenho coisas a fazer antes de responder. Aí, eu e o ego inflado. Argumentos sólidos e lógica, objeções e respostas, fonte com citação. O humilde. Olha só, seu burro, esse filósofo renomado refutou usando os termos indexicais, não apresenta nenhum contra-argumento, evidentemente não leu meu comentário. Sim, eu tenho o ego inflado. Aí, Edith, é incrível como o que eu falei se comprova na medida que tu bosteja. Sempre apelam a alguém da moda, na maioria das vezes. Nem entendem o próprio autor. E quando são refutados, procuram outro. Não adianta vir com um indexical essencial. A maioria de seus argumentos já foram refutados séculos antes de você nascer pelos maiores gênios que aqui já pisaram. Tipo, o cara endeusa os caras, velho, lá da época medieval, acha que não tiveram outros pensadores posteriores que não evoluíram, que tipo, evoluíram a discussão, que evoluíram as questões, que forneceram respostas, etc. Aí, ó, a prepotência é de quem se sustenta na lógica e em soluções feitas em milênios de filosofia e teologia. Ou o neoteu que diz que um autor refutou tudo isso. Aí, beleza. Aí aqui tá a minha resposta, né? Eu cito etapa por etapa. Primeiro eu cito a primeira parte que ele fala sobre a minha pessoa, né? Olha lá, vai e vem, criaturas como de seu tipo aparecem, se envolvem em uma linguagem pseudocientífica, pseudofilosófica, aí,
Aí ele fala sobre a questão aqui também no... que ele vai me dar uma surra e tal. Aí, ó, primeiramente, isso aqui não é um ringue de batalha. Ninguém deveria querer surrar ninguém argumentativamente. O intuito não é produzir um espetáculo onde cada lado infle seu próprio ego com showzinhos retóricos. O objetivo deve ser, antes de tudo, o compromisso com a verdade. Outra coisa aqui. Eu tinha em mente que você possuía pressupostos metafísicos por trás de toda a tua argumentação. É justamente o que falo na live quando entra ao vivo com cabeça oca do Tananã, certo? Se tu tivesse assistido, teria visto, né? Mas não sei se tu percebeu, eu forneci alguns argumentos, dentre eles uma formulação enxuta de um argumento teleológico do mal que tu sequer relou. Aqui, né, fica claro que ele não tinha relado naquele outro comentário lá, que vocês viram no outro vídeo, né? Que também tem relação com background metafísico oposto de cunho naturalista, caso não tenha percebido, e é o que me parece. Tendo em vista isto, vamos ver, antes de iniciar a abordagem dos teus argumentos, mais algumas alegações sobre minha pessoa, que tu fez, e após tudo que for exposto aqui, iremos analisar quem é que se adequa melhor aos seus adjetivos, certo? Aí beleza, aí eu cito aqui, né, essa parte aqui da argumentação dele. Se portar como conhecedor de filosofia e teologia e apelar para o paradoxo da pedra como argumento cabal da refutação da onipotência divina e ainda por cima se portar como conhecedora, é uma prova escancarada de sua burrice tremenda e irrisível. Primeiro porque Santo Tomás refuta com destreza, precisando... Aí aqui, ó, tá vendo? Aí eu respondo. Antes de mais nada, eu não me importo como conhecedor de filosofia e teologia no sentido de ter conhecimento hiper mega foda e extenso. Eu sei muito bem as minhas limitações, mas parece que você não sabe as suas, e é isto que vou demonstrar aqui. Sim, no caso eu não sou um cara que sabe tudo de filosofia e de teologia, cara. Eu não sou um cara que sabe tudo disso. Se tem alguém aí falando que eu me acho conhecedor disso tudo, ele tá mentindo sobre a minha pessoa, certo? Eu não me acho isso. Eu acho que eu tenho minhas limitações. Eu acho que tem pessoas que sabem muito mais do que eu. Inclusive o Alisson Souza lá da Pensar Naturalista, né? Inclusive vão lá na página do... Eles têm uma página no Facebook também. Acompanhem eles lá no Facebook. Pensar Naturalista, certo? Quem quiser. Eu acho que principalmente o Alisson Souza... que ele tá um pouco parado agora, né? Ele tá meio que sem postar nada lá. O Alisson Souza, ele, por exemplo, ele provavelmente tem mais conhecimento do que eu no quesito naturalista, assim, e principalmente filosofia do tempo e tal. E, assim, tem outras pessoas também, né, que tem muito mais conhecimento, assim, que eu em quesito filosófico e teológico, certo? Então, assim, eu não me julgo conhecedor, isso aqui é uma mentira dele sobre a minha pessoa, certo? Segundo, eu não apelo para o paradoxo da pedra na formulação original, meu amigo. Tu provavelmente só deve conhecer a formulação primária originalmente da onipotência. Originalmente, né, da onipotência. Aqui, quando eu falo originalmente da onipotência, eu me refiro a onipotência no sentido cartesiano. Não deve conhecer outras formulações como a que irei utilizar aqui para expor tua ignorância sobre o assunto. Aí aqui entre aspas. E segundo, cabe ainda mais sofismo teu. Tu afirma que a definição mais senso comum de onipotência é a de Descartes, sendo que essa é a mais minoritária, além de não ser defendida por nenhum teólogo sério. Tu diz que essa é a mais comum por conveniência. Ou tu é burro, ou tu sabe que para sustentar esse seu castelo de cartas, chamado ateísmo, tu tem que apelar para a mentira. Ambos são comuns vindo dessa biblioteca. Aí, beleza, eu respondo ele aqui, ó. Alegar que isto é sofisma é praticamente fechar os olhos para a realidade do dia a dia. Faço o seguinte desafio para qualquer um que esteja lendo estes comentários. Tente questionar seus pais, avós, tios, pastores de igrejas pentecostais, não pentecostais e até mesmo alguns padres para ver o que boa parte deles irão lhes dizer sobre se a onipotência seria a capacidade de fazer até mesmo o logicamente impossível. Eles quase certamente irão dizer sim. Apelar para o âmbito acadêmico também não refuta o ponto em questão, de que esta é a definição mais senso comum. Como eu disse, na medida em que reforça a minha alegação ao demonstrar que a definição mais robusta, entre aspas, de onipotência é restrita aos círculos acadêmicos alinhados com a teologia e a filosofia da religião. Tendo respondido tudo isto, vamos aos argumentos, que é o que nos interessa agora. Quer dizer, a citação dele sobre os teólogos é uma verdadeira palhaçada, né? Porque ele está reforçando o meu ponto de que é uma definição robusta, uma definição empolada e tal.
mais bem construída, que é limitada a um círculo acadêmico. Então, o que ele disse só reforça o que eu disse, cara. O que ele disse só reforça o que eu disse. Mas enfim, bora lá. Aí aqui, entre aspas, né, o comentário dele, do Moraes. Deus pode fazer uma pedra que ele não possa levantar? Dessa forma, teríamos duas opções possíveis. Não. Então ele não seria onipotente, pois ele tem uma limitação de fazer a pedra. Sim. Então ele não seria onipotente, pois ele tem uma limitação de levantar a pedra que ele criou. Bom, como refutar o argumento? Logo de início, temos que ir observar se a pedra pode ou não ser criada. Para que ela possa ser criada, ela não pode ser logicamente incoerente. Pois se algo é logicamente incoerente, então, na verdade, o problema desse objeto existir está no próprio objeto. Ele não pode existir. Dessa forma, a não criação desse objeto não é uma limitação dos poderes de Deus, pois o problema é no objeto em questão. Por exemplo, Deus pode criar um quadrado com 3 vértices? Não, ele não pode, porque o quadrado tem, por definição, 4 vértices. Portanto, a limitação não está na capacidade de Deus em criar um objeto, mas sim no próprio objeto, que é logicamente impossível. A não criação do quadrado de 3 vértices não representa uma limitação de Deus, e por isso não é uma forma de demonstrar que ele não é onipotente, ou que a onipotência é ilógica. Deve-se avaliar onde está a limitação de tal criação, no objeto ou no ser onipotente. No caso do quadrado, é no objeto. Dessa forma, para avaliarmos o argumento acima, temos que pensar se a pedra que Deus não pode levantar é algo logicamente consistente. E logo percebemos que não é, pelo seguinte raciocínio. Deus é onipotente, ou seja, ele pode criar ou levantar qualquer objeto? Qualquer objeto, né? Isso aqui não é uma pergunta, estou lendo com entonação de pergunta. Deus é onipotente, ou seja, ele pode criar ou levantar qualquer objeto. A pedra não pode ser levantada por um ser onipotente. Porém, um ser onipotente pode levantar qualquer coisa. Portanto, uma pedra que não pode ser levantada por um ser onipotente não pode existir por ser ilógica. Isso serve para a pedra ou para qualquer outro objeto que não possa ser levantado por um ser onipotente. Por definição, um ser onipotente pode levantar qualquer coisa. Portanto, qualquer coisa que não puder ser levantada por Deus, ou qualquer outra suposição de ser onipotente, é ilógica e, portanto, não pode existir por uma limitação do próprio objeto e não do ser onipotente, não oferecendo risco algum à onipotência. Aqui tem a conclusão, né? A conclusão do raciocínio dele. Basta mostrar que a pedra não pode ser criada por ser impossível logicamente, e portanto o problema está nas características da pedra. Dessa forma, a não criação da pedra não é o problema para a onipotência, mostrando que o truque lógico é falho, a limitação é do objeto e não do ser onipotente. Isso aqui está correto com relação à primeira formulação do paradoxo da pedra, que não envolve os indexicais essenciais. Aí eu vou e abordo o paradoxo na formulação que eu estava me referindo. Aqui vocês vão ver. Aí eu falo pra ele, eu concordo em partes com tua argumentação na medida em que ela se refere ao paradoxo da pedra original. E como eu falei no meu outro comentário, essa formulação do paradoxo mais geral aplica-se somente à definição de onipotente de Descartes, que é aquela mais senso comum, entre aspas, que eu havia dito. Porém, ela falha completamente em lidar com a nova formulação do Aquino do conceito de onipotência, que seria restrito ao âmbito lógico. Patrick Green aborda isto no livro que eu citei na live. E linkei aqui nos comentários, que é Um Mundo Sem Deus, Ensaio sobre o Ateísmo, no capítulo 12. E na página 169, ele diz o seguinte, aí eu cito o Patrick Green. A resposta de Tomás a este problema tem sido muito influente. A onipotência exige a capacidade para desempenhar qualquer tarefa, e criar um círculo quadrado não especifica uma tarefa genuína, justamente pela contraditoriedade na própria noção de uma tarefa dessa, né? Em geral, pode-se sustentar as especificações contraditórias não especificam coisa alguma, justamente aquilo que ele tinha dito, né? Elas não indicam coisa alguma que possa ser feita, justamente por não fazerem sentido. Precisamente por serem contraditórias, ao invés de especificarem algo de um tipo peculiarmente contraditório. Se assim for, as especificações de tarefas contraditórias não designam tarefas genuínas, justamente por serem inerentemente contraditórias, né? Como ele cita aqui, o Patrick Green. E por isso,
não designam tarefas que se exigem de qualquer ser onipotente. Com respeito às especificações contraditórias, pelo menos Deus e a onipotência estão absolvidos. Ou seja, com as especificações, referência às especificações contraditórias, o próprio Patrick Green diz que essa definição aí de onipotência, né, a onipotência está absolvida, e Deus também. Nessa formulação original que foi aplicada aí, que foi abordada pelo Moraes. Então até o próprio autor aqui, que é ateísta, que aparentemente é ateísta, né? Eu não sei exatamente a biografia do Patrick Green por completo, mas pelo que eu vi de antemão, assim, por cima, a biografia do cara, que eu não pesquisei tanto, mas pelo que eu vi, o cara é ateísta, né? Pelo que parece. E aí, ele aborda a seguinte parte aqui. O paradoxo da pedra, contudo, não se evita com a mesma facilidade. Por quê? Por causa dessa formulação que ele vai mostrar aqui. Neste caso, podemos usar uma especificação para uma tarefa que não é claramente contraditória. Eu poderia certamente criar uma massa de betão, e betão aqui significa concreto, tão pesada que não a pudesse levantar. Okay? É betão por causa que é português de Portugal, tá, galera? E Deus? Se poderia, haveria algo que ele não poderia fazer, levantar essa massa de betão, de concreto. Se não poderia, há outra vez algo que ele não poderia fazer, apesar de até eu o poder fazer. Ou seja, eu consigo fazer, mas Deus não consegue, mas Deus é onipotente, entendeu? Então é complicado. Aí beleza. Aqui tem criar tal massa de betão, tal massa de concreto, que seria justamente a tarefa, né? Neste caso, uma reação tem sido, uma vez mais, objetar a especificação da tarefa em si, né? Da tarefa. Não com base na sua contraditoriedade, mas por conter espécimes reflexivas ou indexicais, que seriam termos que mudam a sua designação com a pessoa que supomos estar a desempenhar a tarefa. Ou seja, esses termos eles se referem a pessoas específicas e um sujeito específico, entendeu? Aí aqui tem. A tarefa em questão é especificada como a criação de uma massa de betão tão pesada que quem a cria não pode levantá-la, mas objeta-se. Isto não é uma descrição uniforme de uma tarefa. No meu caso, exige apenas que eu crie uma massa de betão, né, ou de concreto, que eu não possa levantar. No caso de Deus, exige que Deus crie uma massa de concreto, não que eu não possa levantar, mas que Deus não possa levantar. Haverá tarefas essencialmente indexicais? Certamente parece haver. G.L. Cowan dá o exemplo de tarefas atribuídas num curso de sobrevivência na natureza, como, por exemplo, fazer sozinho e sem ajuda um barco que nos comporte e que possamos transportar facilmente. O Francisco e o José conseguem fazê-lo. O João não. Não foram o Francisco e o José bem-sucedidos numa tarefa que o João não conseguiu levar a cabo? Se houver tarefas reflexivas deste gênero, envolvendo dois poderes inversamente coordenados, tarefas como criar e levantar uma pedra pesada, a onipotência, como a aptidão para executar qualquer tarefa, é pura e simplesmente impossível. Ou seja, se é verdade que existem essas espécies de tarefas que designam, né, tarefas reflexivas desse gênero, como ele cita aqui, que seriam as indexicais e tal, a onipotência que seria contraditória em si. Ela que seria problemática em si. Não, o conceito de onipotência seria contraditório em si. Ok? Uma ressalva aqui é que existem objeções a essa formulação também do paradoxo da pedra, ok? Em termos de indexicais. Existem autores que objetam contra essa formulação também, ok? Autores teístas, que já têm respostas para esse tipo de coisa. E assim, eu quero que vocês estejam abertos para pesquisar sobre essas coisas, se aprofundar nessas coisas. Correto? Então, assim, essas objeções geralmente vão na direção de negar a existência de tarefas desse tipo, né? Mas enfim, eu vou abordar isso em talvez vídeos posteriores, aí eu abordo autores que fazem essas críticas, né? Na leitura comentada em si, eu provavelmente vou abordar essa crítica melhor quando chegar nesse capítulo aqui do Patrick Green. E ok, mas bora lá. Aí, betão, só para esclarecer, é um termo que traduzido em português, aqui eu esclareço, né? Olha lá. Conseguimos ver que elaborar uma tarefa ao qual aquele que a formula seja incapaz de realizar a mesma é algo logicamente possível, justamente por refletir tarefas indexicais. Portanto, esta formulação do paradoxo consegue lidar com a refutação do Aquino
muito bem ao demonstrar que até mesmo os seres podem realizar atividades que reduzam a capacidade deles de superarem obstáculos. Um exemplo seria eu emagrecer de forma a não conseguir ter energia suficiente para passar um determinado obstáculo. Eu estaria realizando atividades que restringem a minha própria capacidade de concluir uma determinada tarefa. Isto é problemático para a definição do Aquino na medida em que demonstra que um ser não onipotente teria a capacidade de realizar uma tarefa simples que um ser que contivesse o atributo da onipotência jamais conseguiria realizar, mas que é logicamente possível de ser realizado. Então vocês viram, né, que é aquele problema que eu abordei. Aí, ó, normalmente é aqui que surgem mais algumas respostas comuns dos apologetas. A primeira delas seria uma redefinição da onipotência, quase que involuntária, para a capacidade de fazer tudo aquilo que é logicamente possível de acordo com sua própria natureza. Esta nova definição surge como uma desculpa durante inúmeras discussões, mas ela é bem engraçada, pois ela contém uma indexical nela própria, fazendo com que a definição torne-se tão branda que possa ser aplicada inclusive a entes como eu e você. Ou seja, de acordo com essa redefinição que alguns deles fazem para tentar escapar desse problema listado pelo Patrick Green, eles meio que redefinem a onipotência para significar justamente a capacidade de fazer tudo aquilo que é logicamente possível de acordo com sua própria natureza. Mas essa definição é tão abrangente, que de acordo com ela até eu seria onipotente. Eu ou você que está assistindo esse vídeo seríamos onipotentes, de acordo com essa definição, né? Se eles fossem levar a sério mesmo a cabo essa definição. E eles não levam, né? Eles somente formulam isso para tentar escapar de imediato do problema exposto. Aí beleza, eu falo, ou seja, de acordo com essa linha de raciocínio, com essa definição, todos nós seríamos onipotentes, o que seria um absurdo lógico. Portanto, fica demonstrada a imbecilidade que é definir a onipotência de tal forma para tentar se refugiar do problema exposto. Outra saída seria definir a onipotência incluindo o próprio conceito de Deus como um todo dentro da definição, o que faria com que a definição torne-se circular ao ponto de esvaziar todo o conteúdo que descreveria o atributo em si. A resposta do teísta ficaria da seguinte forma: aí, entre aspas, a onipotência é a capacidade de fazer tudo aquilo que um Deus pode fazer. O que faria com que a definição acabasse por ficar vazia de conteúdo. Dizer que a onipotência é a capacidade de fazer tudo aquilo que um Deus pode fazer é a mesma coisa que dizer que raciocinar é a capacidade de um homem fazer tudo aquilo que ele pode fazer que os animais não podem fazer. Simplesmente não faria sentido algum, porque não descreveria nada, não descreveria o que seria essa capacidade, né? Que tipo de capacidade é essa? Capacidade do quê? Ele não diz do quê, né? Simplesmente ele inclui o próprio Deus em questão, que conteria esse atributo, essa capacidade, mas ele coloca o Deus em questão, que ele está tentando atribuir essa capacidade na própria definição do que seria o atributo dele. Então não faz sentido isso. Portanto, isso daí já é refutado aí logo de cara, certo? Aí beleza, eu continuo aqui, ó. Outra maneira de refutá-lo é pela onisciência. Onisciência, ou seja, Deus sabe tudo. Não. É aquela bagulho que eu falei que não faz sentido. Aquela coisa que eu falei que não faz sentido, né? Que ele tentou usar. Aí isso daqui nem sequer rela no problema da onipotência exposto através da formulação do paradoxo da pedra em termos de indexicais, como foi supracitado. Sendo demonstrado que é logicamente possível elaborar uma tarefa para a qual o indivíduo elaborador seja incapaz de cumpri-la, ou seja, de levá-la a cabo. Já demole todo esse seu lenga-lenga. De fato é um lenga-lenga. Aí beleza, aqui eu cito entre aspas, né? Réplica contra argumentação. Imagine a cena. Tá acabando de criar... posta a pedra indestrutível dizendo: pronto, meus queridos, acabei de criar a pedra. Vocês pediram. Ela é simplesmente indestrutível. Nem eu consigo destruí-la. Pergunta que não cala. Como nós, criaturas limitadas, vamos poder provar que ela é realmente indestrutível? Por acaso somos deuses? Ora, a premissa colocada neste formato é falaciosa, pois seria o mesmo que propor a Deus que se ele não pode e nem sabe destruir-se a si mesmo, ou se ele não sabe e não pode criar outro Deus igual a ele, e não é nem onisciente nem onipotente. Aqui você cai em um problema que é incluir o seu Deus na própria definição de onipotência, que seria um dos atributos que essa divindade, caso existisse, teria como uma de suas qualidades divinas. E como eu demonstrei mais acima, isto gera um círculo vicioso e esvazia toda a inteligibilidade do conceito da coisa, por assim dizer, com relação ao atributo listado, tornando um atributo totalmente vazio de sentido e que ninguém jamais poderia saber o que é, pelo simples fato de sua descrição sequer ser coerente em si mesma, o que descartaria de cara como um atributo possível. Podemos concluir com base nisto que sequer faria sentido dizer que algum ser contivesse um atributo chamado de onipotência. O termo em si seria vazio, oco como uma casca de noz. Que seria justamente aquela coisa, né? Para escapar
Para escapar desse problema, eles definem a onipotência, incluindo Deus na própria definição do atributo, cara. Isso é, na verdade, é fugir do ponto, porque o que está sendo atacado no argumento não é Deus em si, mas sim o atributo da onipotência. E se esse atributo ele é logicamente impossível, né, ele não faz sentido, ele é totalmente contraditório em si mesmo, então ele não pode se aplicar a nenhum ser, nem mesmo Deus. Então, se Deus existisse, ele não poderia conter um atributo desse, entendeu? É isso que está sendo discutido aqui, cara. Incluir o Deus na própria definição não salva você. Pelo contrário, só piora a sua situação. Aí, beleza. Aí, aqui, entre aspas. E com relação a Deus criar uma pedra que nem ele mesmo pudesse levantar? Ora, esta questão proposta é também uma pura falácia sem lógica, que nada compromete a onipotência divina, pois parte de pressupostos falsos, e se o pressuposto é falso, a conclusão também é falsa. Neste caso específico, é a falácia da causa complexa, que consiste em supervalorizar uma causa e efeito, quando há vários... Aí que ele cita um bagulho no background. Tal. Aqui tu ainda continua insistindo na ideia de que o paradoxo visa refutar Deus. Não, seu burro! E aqui eu comecei a ser mais incisivo aqui, né, ser mais... desrespeitoso com o cara porque ele já foi comigo, né? Seu burro. Já que quis me diminuir e discutir dessa forma, bora no embalo. Que foi o que eu disse agora. O paradoxo visa refutar não o conceito de uma divindade específica, mas o conceito do próprio atributo. Consegue entender isso ou está difícil? No caso, se o atributo em si é totalmente desprovido de significado, não faz sentido dizer que uma suposta divindade com base em quaisquer pressupostos metafísicos seja capaz de contê-lo em si. Capiche? É justamente aquilo que eu falei, cara. É justamente isso que é objetado. Aí, beleza, aqui embaixo. Ó, só para deixar claro, existem algumas boas objeções às várias formulações de paradoxos da pedra, incluindo esta em termos de indexicais, no caso, aquelas que visam negar a existência de indexicais propriamente no âmbito da filosofia, principalmente no meio acadêmico analítico, que é justamente o que eu tinha dito que tem boas objeções. Porém, tu provavelmente sequer deve ter se aprofundado no mínimo nestas questões. Deves ter lido a Suma Teológica do Aquino e já achado que sabe tudo sobre filosofia, e que não existe uma puta discussão de séculos e que perdura principalmente no âmbito acadêmico, na tradição mais analítica da filosofia dos dias atuais, que não foi resolvida de forma definitiva até hoje. Então isso não foi dado um parecer definitivo até hoje. É isso que me deixa puto com esses caras, né? Eles acham que já resolveram tudo, que Tomás de Aquino refutou a porra toda e já era. Aí beleza, aqui tem um comentário de outro cara aqui, né? Você é um livro aberto, uma pintura de tudo nervosinho, sempre se achando mais inteligente que os outros. Olha, que soberbo é pecado, hein? Safado. Posta textões e parece que mal consegue dissertá-los. Não precisa nem os anos que tenho de debates para ver que tem uma copia e cola aqui, até uma cópia e cola aqui. Até porque a maioria desses textos que tu posta não respondem nada. Tem só afirmações falaciosas de que tem necessidade de acreditar, crente sendo crente. Aqui eu dei um likezinho nesse cara porque eu gostei, né? De um choque no Moraes aí, certo? Um choquezinho que ele merece. Aí, bom, se o meu discurso é tão ruim assim e não responde de nada, por que tu não aponta meu erro? Ao invés de soltar asneiras aos ventos, faça o mínimo e me refute, já que tu tem anos de debates. Tu não é nada diferente desses ateus fajutos, todos afirmam as quimeras sem justificativa. O discurso que postei foi colado sim, o que não tira o mérito... Aqui, o discurso que postei foi colado sim. Aqui o cara tá praticamente... Aqui até me leva a duvidar se o cara leu de fato a Suma. Ou se ele pegou um copia e cola ali no outro lugar de fato, como o cara tá falando aqui por completo, né? Eu acho que ele talvez nem tenha raciocinado em cima das coisas que ele copiou e colou. Ó, ele admite aqui que ele, ó, o discurso que eu postei foi colado sim. Ó lá, ele admite o ponto do Dito Santos. Então, pra vocês verem aqui como é que é a coisa, né? Ó como é que é a coisa, né? O cara é verdadeiro imbecil. O que não tira o mérito do argumento, pois eu li esse texto muito antes dessa discussão de agora, e ela explica perfeitamente e responde essas aberrações. Não leu, não. E eu demonstrei ali na minha refutação agora. Eu demonstrei na minha refutação agora, como vocês viram. Ele não leu. Ele provavelmente não leu também nem o que ele copiou e colou. Edith. Ainda vou responder o David, mas quando tiver tempo, pois esse escreveu muita merda. Legal, né? Poderia falar quais merdas são, né? Já de cara. E exige tempo e concentração, o que não tenho no momento. Será que ele não tem tempo e concentração ou ele não sabe responder? Eu acho que ele não sabe responder, cara, pelo que parece aqui. Né? Inclusive porque ele não voltou mais. Mas aqui
Aqui eu respondi, né? Meio que tirando onda com a cara dele. Chora mais, vai. Apologeta do ego inflado. Eu tiro uma ondinha com a cara dele. Aí, Moraes, não cansou de ser refutado? Tenta a sorte de novo. Tu vai aparecer em um vídeo meu em breve. E aqui está ele aparecendo mais um vídeo, né? Aí chegou o Alexandre aqui, cara, eu sou teu fã, eu não percebo nada de filosofia religiosa, nem a científica, mas deu pra entender que o Moraes foi debulhado. Se ele não reconhece é porque é injusto. Gostaria de saber o nome do seu canal. Aí eu fui lá, né? Meu canal é esse mesmo, referente ao meu perfil pessoal. Não seja meu fã. Busque conhecimento. Isso aqui é importante, tá, galera? Ó, não seja meu fã. Busque o conhecimento em si, certo? É isso aqui que eu quero para esse canal, certo? Não sejam meus fãs. Busquem o conhecimento em si, independente de mim. Se vocês quiserem discordar de mim em algum ponto, coloca aí nos comentários, rebata, mas pensem por si, certo? Raciocinem, usem raciocínio lógico. Aí, mas de qualquer forma, agradeço, né? Agradeci o cara porque é algo muito bom, né? E aqui o Shaolin ateísta na época que ele tava ainda com aquela postura, né? Com aquela postura dele, certo? Que ele se arrependeu. Então aqui eu não vou falar mais nada, beleza? Mas é só isso, pessoal. Espero que tenham uma boa tarde. Até logo. Provavelmente o vídeo aí da série da leitura comentada do Michael Martin vai sair ainda essa semana, ok? Não dou 100% de certeza, mas provavelmente vai sair essa semana ou na outra, certo? Falou aí, pessoal, e até mais aí.